Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. A semana passada eu referi no vídeo dos favoritos que seria interessante trazer um vídeo onde eu expunha e dava o meu feedback em relação a todos os eletrodomésticos que nós decidimos comprar aqui para casa. Vai fazer um ano que nós fizemos a mudança oficial e muitos dos eletrodomésticos nós compramos numa fase antecedente, ou seja, mal assinamos o CPCV fomos comprando e aproveitando as promoções e outros nós fomos comprando ao longo do ano porque sentimos essa necessidade. Quero passar com este vídeo o meu feedback em relação aos eletrodomésticos que eu tenho cá em casa e que faz realmente sentido, se calhar para vocês adquirirem também para uma casa vossa, mas por favor façam a análise da vossa rotina, aquilo que vos faz sentido, aquilo que vocês estão predispostos a gastar, porque quando vocês fazem a compra de eletrodomésticos vocês não estão a comprar só o produto, depois a conta da luz dispara automaticamente, portanto vocês têm que fazer essa análise de gastos também. Pensei muito sobre o assunto nesta questão dos eletrodomésticos porque eu não concordo que se comprem todos os eletrodomésticos que existem no mercado quando na nossa rotina se calhar não faz sentido. A mesma coisa a nível de organização, a nível de caos visual. Por exemplo, a nossa cozinha é um bocadinho pequenina e estando em regime open space, eu queria que os eletrodomésticos que nós tivéssemos aqui fossem estratégicos e que só estivessem realmente em cima da bancada os eletrodomésticos que fazem sentido e que de alguma forma fossem estéticos. Estou a falar aqui destes aqui ao meu lado. Então, relativamente a estes eletrodomésticos que estão encastrados e que no fundo vinham com a compra da casa, nós pedimos para alterar alguns deles. Ainda conseguimos chegar nessa fase final de acabamento. Pensamos muito numa ótica de prospecção futura, ou seja, se nós eventualmente tivermos interesse em vender este apartamento e dado que ele está numa localização privilegiada, porque no fundo está na primeira linha do mar, é um apartamento acabadinho de construir, o que é que nós podemos alterar de forma a modernizar este apartamento e a valorizá-lo consequentemente? Os eletrodomésticos. É que no fundo acaba por não ter um impacto poderosíssimo, mas a nível estético esta gama da Siemens era muito mais bonita, muito mais moderna, muito mais recente e portanto decidimos trocar a que estava incluída para esta e pagamos apenas a diferença. Mesma coisa, por exemplo, com o exaustor, nós pedimos para trocar para um que tivesse maior potência, porque uma vez que temos um regime open space, a presença dos odores pode ficar realmente forte com alguns cozinhados e nós não queríamos arriscar ter um exaustor que não conseguisse fazer a sucção da melhor forma, portanto também trocamos o exaustor. Relativamente a outros produtos encastrados que nós temos aqui na cozinha e que me faz total sentido, principalmente por a cozinha ser pequenina e nós queremos ao máximo que ela seja clean e minimalista, temos então a máquina de lavar louça, que neste momento está toda suja, portanto não vou abrir. E depois temos também o nosso frigorífico e o nosso congelador encastrado também. A nível de fogão também escolhemos a marca Siemens, só por uma questão de combinar com o micro-ondas e o forno. Esta no caso até tem uma particularidade de ter uma boca um bocadinho maior que dá para estender. Por exemplo, nós temos esta panela da Le Creuset que é tão grande que não cabe numa boca só, nós temos que colocar aqui a preencher esta por completo, então conseguimos aqui manusear e preencher todo este lado só para aquela panela. O que eu acho muito porreiro, por acaso. Eu expliquei no início do vídeo, para nós realmente não fazia sentido termos aqui autênticos mundos na cozinha espalhados pela banca, primeiro porque não temos espaço e segundo porque, olhando para a nossa rotina, não fazia realmente sentido nós termos uma catrofada de eletrodomésticos. Durante a semana os nossos cozinhados são muito simples e depois ao fim de semana ou estamos em casa dos pais ou vamos a um restaurante, portanto nós a nível de cozinhados em casa não temos realmente margem para estarmos aqui com grandes malabarices. A nossa rotina e aquilo que fazia sentido para nós era ter tudo integrado numa bimby. Na altura, quando vivia em casa dos meus pais, eu supliquei num dos anos para a minha mãe me oferecer uma bimby como prenda de Natal, porque eu já estava farta de insistir com ela, ela não se convertia por nada e houve uma vez que ela disse, ok, podemos abrir aqui mão para experimentarmos e pedirmos a alguém para ir fazer uma demonstração a casa e, malta, foi instantâneo. Eu pedi à vendedora que fizesse 3 receitas que totalmente convertessem a minha mãe, nomeadamente leite creme, limonada, massa de pizza e acho que ela também fez uma sopa. E é assim dos melhores cozinhados e dos mais estratégicos que eu podia escolher porque a minha mãe conseguiu perceber o quão fácil é utilizar a bimby no dia-a-dia para este tipo de cozinhados que normalmente exigiriam muito mais cuidado, muito mais atenção e muito mais trabalho se tivéssemos que fazer nós pelas nossas próprias mãos. A partir desse momento a minha mãe nunca mais largou a bimby, é o melhor exemplo que eu tenho, porque a minha mãe era super contra a bimby e no momento em que a teve, agora fala com as clientes sobre ela, tenta convertê-las também a ter uma bimby, sempre que sai um modelo novo ela pondera a venda para comprar a nova. Portanto, mal fizemos a mudança para cá, eu disse ao Xavier, olha, eu tenho mesmo que ter uma bimby porque é assim, a minha mãe ficou fã, eu já fã era,
e digamos que eu habituei-me muito a esse regime de cozinha. Portanto, nós fazíamos sopa fresca todos os dias, inclusivamente eu tenho essa prática aqui em casa também. E é incrível que as pessoas mandam-me mensagem a dizer: como é que tu fazes sopa fresca todos os dias? Tipo, como é que te dás a esse trabalho? Malta, não dá trabalho nenhum, é literalmente descascar os legumes e colocar tudo aqui. E a sopa fica incrível. Obviamente eu não vos vou fazer toda a demonstração da bimby, porque isso implicaria que o vídeo ficasse muito mais extenso, mas vou-vos mostrar muito rapidamente as funcionalidades que tem. Então, malta, quando nós deslizamos aqui para o lado, nós temos aqui variadíssimas utilidades, desde, por exemplo, balança, aqui para fazer pão, carmo-gelo, por exemplo, tem a potência máxima de lâmina no fundo, pré-lavagem, ou seja, imaginem, eu faço sopa e depois faço sempre a pré-lavagem aqui, depois passo só por água e ela fica super limpinha. Triturar, ovos cozidos, chaleira, aquecer, molhos, arroz, fermentação, slow cooking, e esta honestamente eu não sei o que é, nunca experimentei. Mas enfim, tem aqui tipo uma panóplia de funcionalidades. Normalmente eu chego aqui, coloco o tempo, imaginem que eu quero fazer sopa, eu coloco aqui o tempo, normalmente eu demoro 25 minutos, coloco a temperatura, que pode ir até aos 120, ou então vocês têm uma parte superior onde podem cozer, por exemplo, outras coisas, legumes, ovos, etc. E depois têm aqui então para começarem a fazer os vossos cozinhados, sendo que depois pode ir até aos 10 e triturarem, pronto, os legumes no máximo. Já que estamos aqui, eu tenho que referir esta recente aquisição, que, malta, eu sei, porque é que raio eu tenho uma chaleira azul? Pois, honestamente, não seria azul se tivesse sido escolhida por mim, mas como foi escolhida pelo meu homem, ele nem atenção a esse pormenor teve. Para quem se estiver a perguntar o que raio é isto, basicamente é um filtro de água, e eu sei que isto não é bem um eletrodoméstico, mas eu acho que é importante referir aqui, porque durante muitos anos eu sempre tive filtro de água em casa dos meus pais. Nós, no caso, não tínhamos um filtro destes, mesmo uma segunda torneira que está incluído no lava-louça, e acabamos por conseguir fazer a filtragem nessa torneira. E digo-vos, durante muitos anos eu tenho bebido sempre água dessa torneira, desse filtro, e a água é realmente muito diferente, muito melhor. E quando me perguntam honestamente se vale a pena nós termos filtragem de água, malta, se eu vos mostrar a imagem que a minha mãe me mostrou dos filtros lá de casa, de onde já fizeram, pronto, variadíssimas trocas, mas uma mais recente, o filtro era branco e ele estava completamente castanho. Portanto, se vocês tiverem dúvidas se precisam de um filtro de água ou não, eu posso-vos mostrar essa fotografia. Porque nós não temos consciência, mas a água que vem da torneira tem muita porcaria à mistura e faz muito mal a longo prazo à nossa saúde. Portanto, este filtro de água que vocês estão a ver aqui, o Xavier fez muita pesquisa em relação a ele e acabou por escolher este, que é um bocadinho caro, mas ele volta e meia também está em promoção. E honestamente, malta, nestas coisas eu acho que não podemos olhar muito ao preço, porque a longo prazo isto é muito mais benéfico para a nossa saúde do que se estivermos a beber água simplesmente da torneira ou de garrafões, porque nós até então andávamos sempre com garrafões atrás de nós, mas para além de não ser sustentável, também não é saudável a 100% por causa dos microplásticos. É certo como é que ele funciona, porque Xavier trata mais desta questão, mas eu sei que ele é elétrico porque ele tem um carregador, porque ele ao fazer a filtragem, pronto, é de forma automatizada, ter também alguns filtros para ir substituindo de 3 em 3 meses pelo menos. Aqui muito rapidamente, só para fazer referência a estes pequenos eletrodomésticos que nós temos efetivamente aqui na nossa ilha, temos estas SMEG que são numa cor um bocadinho mais excêntrica, que não se costuma ver em muitas casas. Eu própria, quando as decidi comprar, não haviam muitas inspirações no Pinterest, ao ponto de eu perceber exatamente de que cor é que elas eram. Por que é que eu faço referência no fundo a estas duas peças? Porque eu recebo algumas perguntas de algumas pessoas a dizer: Inês, achas que as SMEG valem efetivamente o preço? Achas que a nível de funcionalidade elas são realmente melhores comparativamente com outras do mercado? E malta, eu não sei se vocês têm bem esta noção, mas a SMEG não vende funcionalidade, não vende técnica. A SMEG vende estética. As pessoas compram SMEG não pelo trabalho que elas fazem, que honestamente, na minha opinião, sim, são bons, fazem boas torradas, aquecem muito bem a água, mas é assim, para nós aquecermos a água não precisamos de uma chaleira que custe quase 200 euros. Agora, as pessoas têm realmente orgulho de ter SMEGs em casa e, no fundo, utilizarem estas peças como decoração de cozinha, porque é efetivamente o que acontece. Estas peças são muito bonitas para estarem expostas. Se nós tivermos que ter estes monos, vamos dizer assim, apresentados na nossa cozinha, então que sejam eletrodomésticos bonitos como estes. É isto que a SMEG vende, não é técnica, não é funcionalidade,
Porque se vocês querem uma chaleira para aquecer simplesmente a água, vocês vão encontrar chaleiras muito boas no mercado por 20€. Decidi escolher esta cor, como vos estava a dizer, por uma questão estética. Lá está, nós temos muita presença dos dourados e dos prateados no regime Open Space, e dado que esta ilha serve de apresentação para o espaço que está atrás de nós, eu queria que tivéssemos 2 eletrodomésticos apenas nesta bancada e que fossem bonitos. Portanto, as sonecas estão aqui para fazer o seu papel, para servirem de decoração de cozinha. Portanto, chegamos àquele que é o eletrodoméstico que eu recebo mais perguntas, que é a nossa máquina de café. Eu recebo tantas perguntas em relação a ela. Primeiro porque é uma máquina manual super apresentável, não é? Parece uma caminhoneta, já disse isto várias vezes, mas nós realmente queríamos uma máquina manual nesta casa, não só porque somos realmente amantes de café, mas porque eu acho que é uma peça que acaba por, apesar de ser grande, é uma peça statement e toda a gente fica tipo, uou, vocês têm uma máquina de café manual aqui em casa, que as pessoas ficam tipo, oh meu Deus, este café vai ser incrível, e a verdade é que o café é realmente muito bom. Vou conseguir fazer uma apresentação muito concreta neste vídeo, porque senão também vai ser muito extenso, mas vou-vos mostrar mais ou menos as funcionalidades gerais que esta máquina tem. Vamos primeiro analisar a estética da máquina, porque honestamente, dentro das opções que existem no mercado, esta é muito bonita. Esta máquina conquistou-me logo de imediato, não só pela questão tecnológica, porque o ecrã é tátil, mas também pela questão prática, porque imaginem, nós estivemos a analisar várias máquinas dentro desta marca da Sage, porque já era a marca que nós no fundo queríamos avançar. E esta, se não estou em erro, é o último lançamento, não sei se eventualmente este ano já foi feito um novo lançamento, mas este era o lançamento mais recente, e eles todos os anos vão sempre aprimorando certas funcionalidades para o cliente no fundo ter uma melhor prática no dia-a-dia, para não ser uma máquina chata de usar. Portanto, eu e o Xavier já temos aqui as nossas bebidas programadas, a minha é um latte, no caso do Xavier é um americano. No entanto, aqui no ecrã nós temos variedíssimas bebidas que podemos então escolher. Eu vou escolher este café crema, que eu gosto muito. E basicamente ele dá-nos aqui as instruções todas. Usamos sempre água Monchique pela questão do pH. Esta parte da compactação do café já é bastante mais otimizada, porque há máquinas onde vocês têm que retirar o manípulo, têm que pressionar com uma peça à parte e faz uma cagada toda aqui na zona da máquina de café, e esta já vem peça integrada na máquina em que vocês só têm que pressionar. No caso, quando aparece aqui ajustar, quer dizer que foi retirado café a mais, portanto temos que tirar um pouquinho. Quando vos aparece a verde, quer dizer que está na medida certa e podemos então tirar o café. Eu adoro este café. O café é um gosto muito pessoal, é importante referir isso. Eu, no caso, não gosto dos cafés muito arábicos, nem muito azedos, sabem? Gosto assim mais robustos, portanto este acaba por ser o nosso favorito. O Xavier bebe mais descafeinado do que propriamente café, mas eu que bebo café todos os dias adoro este. Depois, um dos produtos que é uma recente aquisição e também referi no vídeo de favoritos é o nosso aspirador robô, que tem estes 3 depósitos. Este com a água suja, com a água limpa e com o depósito da aspiração. Estou a falar de mais uma caminhoneta, é um facto, mas ele no caso, pronto, acaba por facilitar muito o trabalho na medida em que, se for necessário ele despejar e trocar a água, ele faz isso sozinho, depois regressa e faz o seu trabalho de forma independente. Então, nós temos aqui a aplicação e conseguimos monitorizar todo o trabalho dele através desta aplicação. Portanto, imaginem que eu agora quero que ele vá limpar a zona do Open Space. Pronto, ele vem aqui, coloco para limpar. Ele está em português, o que pode facilitar, por exemplo, para quem não perceba certas frases que ele diz. Depois, outro dos produtos que nós temos aqui que eu recomendo muito é o nosso purificador de ar da Dyson, que está aqui na sala, mas normalmente ele costuma estar no quarto, mas uma vez que já estamos aqui no Open Space, vou referir então este produto. Eu recebo muitas perguntas em relação a este produto aqui, porque as pessoas não conseguem perceber ao certo para que é que servem então o purificador de ar. Nós, no caso, compramos este purificador não só por uma questão de retenção de pó e de purificar realmente o ar, porque aqui no espaço Open Space, imaginem que nós fazemos um cozinhado um bocadinho mais forte a nível de odor. Ele consegue eliminar esses odores passado um bom tempo. E para além disso, nós decidimos comprar este porque ele tem a funcionalidade do hot and cool, ou seja, na altura do inverno ele aquece bastante a casa. Para vocês perceberem e terem um contexto, nós temos piso radiante. Neste momento a casa está bastante quente porque temos piso aquecido, mas até então nós estávamos com alguns problemas a nível de contrato de eletricidade, então tivemos que mudar de entidade. Neste momento já temos o problema resolvido, mas até então, até estarmos com esse problema efetivamente resolvido, a nossa casa estava muito, muito fria. O Dyson
Dyson foi um ótimo aliado para nós conseguirmos aquecer a casa durante um período de tempo. Na altura do verão, imaginem que a casa está muito quente. Nós podemos utilizar esta funcionalidade e ele esfria a casa, portanto ele muda aqui a temperatura e ao mesmo tempo que faz isto, também purifica o ar, o que é excelente para quem tem essencialmente problemas respiratórios ou alergias. Ele consegue fazer a purificação do ar e reter o pó com o filtro que está em baixo. Ia-me passando completamente mencionar o nosso aspirador da Dyson, porque também surgem muitas questões em relação a ele. Honestamente, se fosse por mim, eu nem o referia neste vídeo, porque, não sei, tem-me desiludido um bocadinho. Nós temos-lo há um ano, compramos na altura do Black Friday também, e é uma das dicas que eu vos dou, é vocês aproveitarem as promoções dessa altura, porque os preços baixam muito. Foi-nos recomendado por várias pessoas, tendo em conta o fator qualidade-preço, fazia um bom trabalho, e a verdade é que faz, mas eu gosto de aspiradores que sejam um bocadinho mais potentes. E nós, antes de termos o aspirador robô, eu utilizava este aspirador todos os dias, e normalmente eu gosto de utilizar na potência máxima para conseguir fazer uma maior sucção do pó, tanto no chão como nos têxteis, neste caso o nosso sofá e a nossa cama, e ele, passados uns 20 minutos, vai completamente abaixo, obviamente por ter o programa mais forte, mas não é o suposto, pelo menos no meu entender, e se fosse hoje eu daria um upgrade neste modelo, portanto compraria o modelo a seguir, que deve custar ali à volta dos 800€, que tem esta parte muito mais tecnológica. Esta no caso é só plástico, mas eles no modelo a seguir têm esta parte com um visor onde vocês conseguem controlar a potência. Se vocês forem a um dos pontos de venda onde eles vendem os produtos deles, vocês conseguem ter maior percepção. Para além disso, este modelo não tem aquele laser na frente, portanto vocês não conseguem ter bem noção do que é que estão a aspirar. Eu achava que não teria impacto nenhum, mas a verdade é que sim, tem muito impacto. Eu já vi vários vídeos, tanto no TikTok como no YouTube, e faz uma diferença surreal, porque vocês conseguem ver realmente onde é que está o pó. Eu achava que isto não valia nada, mas se fosse hoje eu teria ido para o de laser. E o que eu realmente aprecio no Dyson e não aprecio noutros aspiradores é que ele traz várias peças para vocês fazerem a aspiração em vários cantos da casa e em vários âmbitos, seja na questão dos têxteis, seja nos rodapés, seja, por exemplo, vocês querem aspirar o carro, levar só esta parte e colocam a peça então que vos der mais jeito para aspirar o carro. Pronto, é de fácil transporte. Por fim, mas não menos importante, nós temos aqui um eletrodoméstico que também tem suscitado muita curiosidade e perguntas da vossa parte, que é o nosso desumificador. E vocês estão a ver aqui esta zona, porque este segundo quarto, no fundo, estará a servir para já para efeitos de lavandaria. Primeiro porque leva com um sol excelente durante o dia, mas quando está numa temperatura fria e está chuva e não temos sol para secar a roupa, nós utilizamos o nosso desumificador, que tem a opção da secagem de roupa, para então fazer esse trabalho. Porque é que no fundo eu recomendo toda a gente a ter um desumificador em casa, mesmo casas que não tenham umidade, como é o caso da nossa? Porque ele concilia num só eletrodoméstico várias funcionalidades também. Ou seja, nós conhecemos o desumificador essencialmente pela questão da umidade, e isso pode ser muito interessante. Por exemplo, nós nas nossas casas de banho não temos janelas, portanto nós não conseguimos arejar o espaço, temos obrigatoriamente que colocar um desumificador para também precaver possíveis problemas, mas ele concilia não só a questão da retenção da umidade, como também da purificação do ar, que também ajuda para quem tem alergias. Mas também podemos ter um desumificador como este, no caso, tem a funcionalidade para secar a roupa. Esta opção, que neste momento está aqui ativa, está no modo Boost, ou seja, está no modo em reter o máximo de água. As pessoas também me perguntam porque é que nós acabamos por optar por um desumificador e não por uma máquina de secar a roupa, por exemplo. É que a máquina de secar a roupa realmente para já não nos faz sentido. Nós eventualmente podemos pensar nessa opção quando tivermos filhos e tivermos realmente muita roupa para lavar, mas como neste momento somos dois gatos pingados literalmente, não faz realmente sentido, e o desumificador acaba por dar apoio a outras divisões, nomeadamente as casas de banho, o quarto, que também acabamos por colocar muitas vezes, e ele faz muita retenção da água. Acho absurdamente incrível, porque a nossa casa, lá está, não tem muitos problemas de umidade para já, e mesmo assim ele já consegue fazer um trabalho excelente. Portanto, eu acho sempre muito importante nós termos um desumificador, quanto mais não seja por reunirmos aqui uma quantidade de vantagens muito boa. Bem, malta, este foi o vídeo desta semana. Espero muito que vocês tenham gostado e que de alguma forma este vídeo tenha sido ou possa ser uma ajuda para algumas de vocês, caso vocês estejam inclinadas para alguns destes produtos que eu vos mencionei aqui. Estamos quase a terminar 2024 e 2025 vai ser em grande com a entrada deste meu canal no YouTube. Portanto, vou-vos pedir para vocês subscreverem, deixar o vosso like, deixarem o vosso comentário, e qualquer dúvida podem entrar em contacto comigo, seja aqui ou numa outra rede social onde eu esteja presente. E é isso, malta. Vemos no próximo vídeo.
Tchau!